Olá para todos, sejam bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. O ano de 2021 está sendo desafiador para o produtor rural no aspecto do clima. Nós que estamos diretamente ligados ao agronegócio, sabemos que são vários os fatores que podem interferir no resultado de uma safra. Olha, temos incidência de pragas e doenças, nós temos também a questão do manejo, como eu já disse aqui, do clima. Mas também a gente deve levar em consideração o planejamento de uma safra e a escolha da melhor semente. Para uma alta produtividade, é necessário entender os processos da semente, desde a semeadura até a colheita. Vamos conhecer hoje como a Sementes Goiás está transformando as sementes em preciosidades com alto vigor e germinação. O convidado de hoje é Guilherme Nunes, engenheiro agrônomo, mestre em sementes pela Universidade Federal de Pelotas, tem MBA em Economia e Gestão do Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou no oeste da Bahia pela SLC Agrícola, com as culturas de soja, milho e algodão. Atua há mais de 7 anos na produção de sementes de soja, sendo gerente de produção das Sementes Goiás, uma empresa da Nutrien Soluções Agrícolas, com produção acima de 1,5 milhão de sacas de soja destinadas aos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. É também responsável pela gestão do portfólio de germoplasma e biotecnologia da empresa. Guilherme, seja bem-vindo ao podcast Agrotalk. Boa tarde, Ângela, e todos os ouvintes. É um prazer estar falando aqui no Agrotalk. Eu sou um fiel ouvinte aí do Agrotalk nas minhas longas viagens. Gostei muito de ouvir alguns dos podcasts que estão disponíveis nas plataformas. E é um prazer aqui estar do outro lado hoje falando com vocês. Guilherme, olha só, eu gostaria de abrir esse nosso bate-papo trazendo um panorama da história da criação das Sementes Goiás, onde está localizado e qual que é o propósito da empresa hoje. A Sementes Goiás é uma empresa fundada em 1999, então já tem uma trajetóriazinha, né, no mercado. E ela iniciou suas atividades em Rio Verde, né, no sudoeste do estado de Goiás, produzindo variedades adaptadas para essa região. E, né, com a expansão da sua equipe comercial, ela ganhou corpo, né, começou a entrar na região sul do estado, região central do estado de Goiás, depois a região leste do estado de Goiás, e com esse crescimento também teve que ajustar todo o seu portfólio, ajustar toda a sua indústria, né, sua estrutura de produção, sua equipe de produção, para entregar produtos, né, específicos para cada um desses ambientes, tal como um volume maior de sementes de soja, né? E teve um marco muito relevante nos últimos anos, que foi a junção, né, das Sementes Goiás dentro da plataforma Nutrien Soluções Agrícolas. Então, a gente sabe que a Nutrien Soluções Agrícolas é uma canadense que está no Brasil já há alguns anos e adquiriu, né, as Sementes Goiás no início do ano passado, do ano de 2020, para compor o seu portfólio de soluções. Ela tem soluções em crop, tem soluções em fertilizantes, soluções em nutricionais através da sua marca Loveland e a Sementes Goiás, que integra a solução de sementes de soja para todos os clientes a nível Brasil. Tá? Então, hoje a gente tem duas estruturas, né? Tudo isso começou lá em 99, como eu comentei, em uma estrutura. Hoje a gente tem duas. As duas estão baseadas no município de Rio Verde, mas são muito estratégicos para dar fluxo tanto de recepção de matéria-prima, de processamento, beneficiamento, armazenamento e principalmente expedição, né, que a gente procura manter a semente dentro da nossa geladeira, entre aspas, por o máximo de tempo possível para o agricultor, para que o agricultor, nosso cliente, receba ela com o máximo de vigor e germinação. Então, hoje ela tem essas duas unidades com capacidade superior a 1,5 milhão de sacos de produção e de armazenamento. E para produzir isso, a gente tem em torno de 65 mil hectares, Ângela e ouvintes, de campos de sementes distribuídos no estado de Goiás. Então, hoje não estão tão concentrados no sudoeste do estado mais por questões de risco climático,
a gente tem campos hoje distribuídos em todo o estado, diferentes variedades aí, para que a gente consiga abastecer a Sementes Goiás e trazer uma segurança de portfólio muito grande para o nosso agricultor. Tá? O propósito, respondendo a sua pergunta, o propósito da Sementes Goiás sempre foi e sempre será, né, semear tecnologia, né? Até o lema da Sementes Goiás, semeando tecnologia. Levar ao agricultor um portfólio diferenciado, com as melhores opções de variedades de soja, né, pensando em germoplasma, pensando em biotecnologia, aliado a uma qualidade fisiológica muito boa, né, pensando em vigor e germinação. Que a gente consiga entregar para o agricultor a melhor semente do mercado para que ele tenha um bom estabelecimento da sua lavoura na hora certa, né, e na qualidade que ele negociou com a gente. Guilherme, a gente vai falar aqui sobre o processo de produção, né, em que época que começa, mas antes eu queria falar um pouco dessa qualidade que você acabou de comentar aqui para nós, das Sementes Goiás, que é um item importante hoje para o desempenho de uma safra. Qual que é o segredo para a produção de uma semente de excelência? Ângela, eu confesso que não existe um segredo, mas se fosse falar em um segredo, é o trabalho em equipe, né? Não tem uma área, né, um segmento dentro das Sementes Goiás ou dentro de qualquer sementeira que seja que se destaca, né? A semente é feita no campo, mas se ela for bem feita no campo, né, que é uma etapa, um instrumento da orquestra, e os demais instrumentos estiverem desafinados, desalinhados com a orquestra, não vai rodar. Então, semente a campo, tem que estar alinhado os campos de produção, qualidade, né, estrutura de recepção e secagem, estrutura de beneficiamento, armazenamento e expedição, né? Toda essa engrenagem com todos esses dentes vão garantir o sucesso das Sementes Goiás e entregar para o agricultor esse propósito que eu comentei. E esse processo, ele começa em que época? Quantas pessoas estão envolvidas entre o plantio e a colheita do material? Como que é feito essas vistorias das sementes? Ô, Ângela, a gente tem, como eu comentei, 65 mil hectares de campo de semente hoje distribuído no estado de Goiás. Para que a gente consiga extrair o máximo de qualidade, quando eu falo de qualidade, não é só qualidade fisiológica, tá? Normalmente vem na cabeça só qualidade fisiológica, que é expressa em vigor e germinação, mas também é qualidade física, qualidade sanitária e qualidade genética, tá? Todas essas 4 qualidades aí é o que a gente busca tirar do campo, né? Para isso, a gente tem uma equipe de engenheiros agrônomos qualificada, né? Uma equipe que a gente chama, né, o título do cargo é consultor de produção de sementes, então tem um viés técnico, né, de buscar a máxima qualidade fisiológica dentro desses 65 mil hectares de campo. Eles estão no número de 6 efetivos, tá, e mais 24 temporários, então o número total da equipe nossa de campo hoje é de 30 profissionais, 30 engenheiros agrônomos. Alguns são efetivos, porque tem atividade de planejamento durante o ano, alguns são temporários, devido à atividade sazonal aí de plantio e de colheita, né, que exige um número muito maior de pessoas, mas, de fato, é um time de produção muito robusto, que, a nível Brasil, eu desconheço em outras empresas, sabe, Ângela? Então, de fato, é uma equipe muito qualificada para ter desde o planejamento, né, a recomendação certa de população de sementes por metro, plantas por hectare, né, acompanha de forma intensiva o plantio para evitar misturas varietais e garantir aquilo que eu chamei de qualidade genética. São feitas os monitoramentos semanais, então pelo menos uma vez na semana a gente passa nesses campos de produção, em cada um desses campos, para monitorar, né, enfim, fazer a famosa batida de pano, avaliar praga e doença, ervas daninhas, e ajudar o nosso agricultor, o nosso cooperado, a produzir bem com qualidade de semente, com as 4 qualidades que eu comentei, tá? Existem 2 inspeções obrigatórias, tá, Ângela? Uma inspeção em floração, né, estágio fenológico R2, e uma inspeção em pré-colheita, estágio fenológico R8. Essas 2 inspeções são obrigatórias, existe um procedimento padrão no Ministério da Agricultura que nós, como sementeiras, temos que protocolar, tá? E no momento da colheita, Ângela, aí a presença é integral, é o tempo integral, do momento que o agricultor começa a colher até o momento que ele termina.
Nosso cooperado ele não começa a colheita sem a presença de um dos nossos consultores de produção lá para auxiliar ele na regulagem das máquinas, né, onde termina, onde começa a colher. E da mesma forma, né, esse consultor vai ficar até o final da operação de colheita, que às vezes perdura a noite afora. Quando as sementes chegam na fábrica, qual que é o caminho que elas percorrem primeiro? Qual que é a capacidade de recebimento desses grãos e dessas variedades de grãos? Ângela, por segurança ao processo, né, a semente tem uma auditoria a campo, né, que esses consultores de produção que estão lá no momento da colheita fazem uma primeira triagem para aprovar ou não aprovar aquela carga. Aprovado, ela vai para Sementes Goiás. Reprovada, ela é destinada a uma trade, um armazém geral, para ser descarregada como grão comercial. Quando ela chega na Sementes Goiás, é retirada a amostra, né, uma amostra baseada em estatística, né, com todo o parâmetro de amostragem, e é feita uma segunda triagem, né? Então, isso traz uma segurança muito grande para que o que seja internalizado dentro das moegas, dentro das Sementes Goiás, tenha, de fato, qualidade, a qualidade que a gente deseja. Então, o laboratório vai aprovar ou não aquela carga. Aprovando, ela passa pelo processo de pesagem, né? Depois ela vai para as estruturas de moega, né, onde que ela é descarregada. Então, de acordo com a umidade do grão, né, a umidade daquela matéria-prima para a produção de semente, ela é destinada à secagem ou destinada diretamente ao beneficiamento, né? Então, no beneficiamento, se passar pela secagem, ela seca, ela é secada, depois ela volta para a estrutura de beneficiamento. E a estrutura de beneficiamento, ela varia de UBS, né, unidade de beneficiamento de sementes, de uma para outra, mas ela consiste basicamente numa mesa densimétrica, né, num separador por tamanho, que a gente chama de peneirão, um separador por forma, que a gente chama de espiral, uma espiral. E hoje, né, a gente está entregando a semente em bags de 5 milhões, com 5 milhões de sementes, ou sacarias com 200 mil sementes, que também passa por uma terceira máquina aí, que faz todo esse processo de contagem da semente, né? Então, basicamente, peneirão, mesa densimétrica, espiral e esse contador, tá? Claro que existe, né, a pré e a pós-limpeza, ali depois da moega, que faz a limpeza bruta ali do que chega da carga. Ô, Guilherme, qual que é a capacidade desse recebimento dos grãos? Quanto que vocês conseguem manusear diariamente? É um volume muito robusto, viu, Ângela? Porque nossas janelas de colheita, cada vez elas estão mais estreitas, né? A gente, pensando em grão, a complexidade já é muito, muito grande. Pensando em semente, tem um temperinho especial ainda, porque semente, se toma uma chuva depois que ela dá ponto de colheita, ela perde qualidade fisiológica muito rápido, tá? Então, deu ponto de colheita, a gente tem que tirar do campo. Então, um dia que dá uma condição climática favorável à colheita, a gente chega a receber nas Sementes Goiás mais de 110 caminhões. É um volume muito grande. Para isso, a gente tem uma estrutura, né, composta por 2 unidades, né? As 2 unidades hoje têm 5 UBS, 5 unidades de beneficiamento de sementes, e 12 moegas, que são, né, as cavidades ali onde que a semente é descarregada. Então, esse número tão grande de moega é necessário para que não haja mistura varietal, né? Então, às vezes, eu estou colhendo 12 variedades ao mesmo tempo, eu tenho espaço para colocar, né? Quando eu colho menos, 10, 8, aí aquela que tem maior volume, eu dedico 2 moegas para ela. Bom? Então, pelo que eu percebi, Guilherme, o impacto do clima também é muito grande para vocês sementeiras, né? Tem que ficar de olho no clima o tempo todo para conferir aí como que vai ser esse planejamento para fazer o beneficiamento das sementes. É isso mesmo? É gigante, eu diria até que é maior do que a produção de grãos, porque assim, tirar lá os 75, 80 sacos por hectare, né, que a gente cada vez tem conseguido com mais frequência, talvez até mais que isso, é uma coisa, né? Agora, tirar isso com qualidade é uma coisa totalmente mais complexa, né? Então, tem esse desafio climático, e a Sementes Goiás, né, traz uma segurança muito grande aí, comparada ao que a gente vê no mercado, com relação a essa estrutura de recepção. Ela tem uma estrutura de recepção muito boa, né? E tem uma estrutura de secagem também muito boa, né? Que permite com que eu consiga iniciar a colheita com aquele grão, né, aquela soja destinada à semente, com a umidade um pouco mais alta, né? E no processo de secagem, eu chego ela ali na umidade adequada para o armazenamento.
Então, hoje a gente conta com uma estrutura de secagem bastante interessante, e são secadores de altíssima precisão, né? Secadores intermitentes aí que fazem uma secagem com muito boa qualidade para entregar a qualidade fisiológica no final da produção, que é o que a gente objetiva. Eu ia te perguntar isso mesmo, porque temperatura e umidade são requisitos assim muito importantes para boa armazenagem desse grão, né, dessa semente. Sim, Como que sim. são acondicionados essas sementes até chegar ao cliente final? Conta um pouquinho em detalhes para a gente. Existe uma curva chamada curva de equilíbrio higroscópico, Ângela. É um nome difícil, mas é física mesmo isso aí, onde a gente consegue manter a qualidade da semente por um tempo de armazenagem baseado numa temperatura e umidade controláveis, né? Então, a gente sabe que se a gente não tiver um ambiente regulado, né, um ambiente climatizado ou refrigerado, a gente vai estar em condições ambientes, e nessa condição ambiente a semente vai aumentar a sua taxa de respiração de uma forma tal que ela não consegue manter aquela qualidade fisiológica que foi construída no campo por muito tempo. Sim. Bom, vamos aos números, né? A gente colhe a semente em janeiro, fevereiro e março. Essa é a realidade do estado de Goiás, alguma coisinha, muito pouco em abril, tá? E nós plantamos a partir de 25 de setembro, que é onde, nos últimos anos, aí, tem terminado o vazio sanitário e está sendo liberado o plantio de soja aqui no estado. Então, de janeiro até esse mês de setembro aí, né, são 9 meses que ela tem que ficar armazenada. Se armazenada numa condição ruim, ela vai perder sua qualidade. Se armazenada numa condição adequada, ela vai manter a qualidade. Então, a Sementes Goiás, hoje, Ângela, ela tem muito orgulho, né, em falar que tem 100% da sua estrutura refrigerada, né? Isso é muito raro, né? A gente sabe que existem outras formas de refrigerar a semente, mas a estrutura refrigerada em si é uma forma muito mais inteligente por manter a qualidade por todo esse tempo aí com muito mais segurança. Então, todas as nossas estruturas nas 2 unidades são refrigeradas. Tá? Eu estou falando hoje 9 armazéns refrigerados, tá, Angela? É muita coisa para guardar esse mais de 1,5 milhão de sacos que eu comentei. E dentro desses armazéns seguida essa curva de equilíbrio higroscópico, né? Onde a gente procura manter a semente seca ali abaixo de 13, 12,5% de umidade da semente, né? A um ambiente, né, dentro desses armazéns abaixo de 14 graus Celsius, com umidade relativa do ar entre 50% e 60%. Nessa condição, no ambiente cerrado, a gente consegue estabilizar a qualidade aí com muita segurança. Eu ia te perguntar mesmo, qual que é a temperatura ideal para uma câmara fria, né? Então, abaixo aí de 14 graus, né? E a umidade relativa do ar dentro da câmara fria também ela tem que se manter nesta constância, né? Porque apesar da gente saber que a temperatura ela muda muito no lado externo, no lado de fora, a gente sabe que ela sobe demais. Região Centro-Oeste é uma região onde se faz bastante calor nessa época do ano, né? Sim. Então, sempre tem que ter regular certinho a temperatura ideal da câmara fria com a umidade relativa do ar daquele local também. Sim, perfeito, perfeito. Os 2 fatores, eles devem ser analisados em conjunto, tá? A gente sabe que existem condições hoje no Brasil, né, que as temperaturas são baixas, de forma geral, a temperatura média ali durante o ano é baixa, e aí o sementeiro armazena a semente olhando temperatura em condições ambientes, mas não olha a umidade. Ele tem problema com qualidade, porque a semente vai aumentar muito a sua taxa de respiração e vai decrescer em termos de qualidade fisiológica. Lembrando que semente é um ser vivo, né? Então, assim, uma analogia com o tempo de armazenamento é o tempo que você está dormindo, né? Sim. É muito mais confortável num ambiente quente você dormir num ar-condicionado, né, com um quarto ali que tem ar-condicionado, do que o contrário. Salvo raras exceções de pessoas que não gostam, né, Ângela? Mas, de forma geral, isso é unânime. E a semente não é... E quando você dorme num ambiente muito quente, você acorda mal, pesado ali, né, com o corpo ruim. A semente não é diferente. Se ela fica dormindo ali dentro do armazém numa condição ruim, ela vai gastar muita energia, que a gente chama de respiração, e não vai conseguir germinar, não vai ter vigor ali para que tenha um bom estabelecimento inicial.
É muito importante essa questão de temperatura e umidade, né, Guilherme? Se a gente for comparar, fazer uma analogia rápida aqui com o corpo humano, a gente sabe que a gente precisa manter o corpo humano numa temperatura adequada, né? É claro, para a gente ter aí um bom funcionamento, e isso também a gente pode tirar de letra com as sementes, para ter um bom desenvolvimento no campo, né? E também na hora de usar essa semente, o produtor rural, a gente precisa ali realmente deixar essa temperatura, essa umidade em pontos ideais para conservar depois esse desenvolvimento da semente. É muito bacana isso. Perfeito. E já que a gente está falando disso, vamos falar de tecnologia também, porque eu sei que vocês têm muito forte no DNA de vocês a questão da tecnologia, né? Sim. Explica para mim um pouquinho o conceito da tecnologia TSI que vocês aplicam aí no dia a dia da empresa. TSI é uma sigla que vem do inglês, tá? Mas traduzindo aqui é o tratamento industrial de semente, TSI ou TIS, né? O TSI, ele traz muitas vantagens, Ângela, comparado ao tratamento na fazenda, ou tratamento on-farm, né? Eu vejo que a maior delas é a segurança na dosagem, né? O TSI hoje, Ângela, ele conta com máquinas de tal tecnologia que se assemelham a máquinas usadas na hemodiálise, na medicina. Então, são mangueiras, né, são equipamentos muito tecnológicos para garantir uma precisão muito grande na dosagem. Então, se a gente recomenda um inseticida com 200 ml por hectare ou por 100 quilos, né, dependendo do fabricante, a gente tem uma confiança muito grande que esses 200 ml vão estar ali nessa dosagem recomendada. Quando o agricultor faz o tratamento na fazenda, ele tem, né, por questões de deficiência de processo, padronização de processo, padronização de funcionários, uma incerteza muito grande com relação a isso, né? Então, ele, às vezes, um pouco da semente vai estar com uma superdosagem, que vai dar fitotoxicidade, e outro pouco de semente ali vai estar com uma deficiência, com pouco produto, que vai dar uma subdosagem e não vai proteger a semente com as pragas e doenças iniciais. Então, o tratamento industrial traz uma segurança muito grande com relação à dosagem, com relação à cobertura, né? São usados polímeros pós-secantes específicos para condição de tratamento de semente, então faz esse revestimento, esse acabamento de uma forma muito boa. Traz muita conveniência também para o agricultor, né, Ângela? Ele já receber a semente, a gente chama de abra e plante, ele abre a sacaria ou abre o big bag, já no ponto de colocar na plantadeira, na semeadura, né? Então, facilita muito. Quando ele faz na fazenda, ele tem uma operação a mais na fazenda, uma operação custosa, cara, né? Produtos para tratamento de semente, a gente sabe que são produtos onerosos. O risco de intoxicação de funcionários, né? Às vezes o pessoal não está muito bem preparado com EPI, enfim, se vir uma fiscalização pode ter problema. E toda essa segurança aí com relação a time, né? Ele não vai parar o plantio dele por falta da semente. A semente já está ali pronta. Sim. Se ele tratar, às vezes, a operação de tratamento de semente barra a operação de plantio, né? Então, traz uma conveniência muito favorável aí para o agricultor. Né? Entre outras vantagens, né, o TSI traz essa tecnologia, a gente sempre fala. O que significa TSI para nós, Ângela? Significa segurança. Que tudo aquilo que a gente fez para trás, que eu comentei, campo de produção acompanhado, várias visitas e tudo, laboratório, secagem, beneficiamento, armazenamento, não seja perdido. Às vezes o tratamento de semente pode matar a semente, acontece. Sim. De forma inadequada, entendeu? Então, para nós hoje, nós ao longo dos anos estamos crescendo muito em tratamento de sementes industrial comparado ao Brasil. Então, hoje o percentual de semente vendida tratada no Brasil, a gente opera com o dobro dele. Então, realmente a gente puxa muito a média para cima. E o agricultor que testa, Ângela, normalmente, no outro ano é 100% da área tratada industrialmente, dado os benefícios. Né? A gente tem um exemplo muito interessante de um agricultor aqui de Rio Verde que comprou a semente de uma variedade, de outra sementeira, limpa, né? Sem tratamento, não tratada. Tratou na fazenda. Plantou condição climática adequada, né? Depois, acabou que não deu a semente para fechar o talhão. Faltou um pouquinho de semente para fechar o talhão era grande, e a sementeira não tinha logística para atender ele em tempo e hora, procurou a Sementes Goiás,
e a Sementes Goiás ofertou a semente tratada industrialmente. Então, ele plantou 95% do talhão dele com tratamento da fazenda, 5% com tratamento TSI Sementes Goiás, né? Moral da história, ele teve uma baixa de stand, né, por lagarto elasmo gigantesca. Ele perdeu muitas plantas por lagarto elasmo, que sofreu um impacto muito grande aí de uma condição seca que ele passou também ali logo após o plantio. E, né, a mesma variedade plantada na sequência ali das Sementes Goiás, tomando o mesmo ritmo de chuva, conseguiu, né, garantir o stand adequado aí devido ao tratamento de sementes feito de forma industrial, com muito mais segurança do processo, tá? Isso daí já mostra para a gente um feedback muito interessante, porque foram duas formas que o produtor rural utilizou dentro do campo e ele conseguiu perceber aí, né, a tecnologia que foi empregada e como ele teve aí essa produtividade baixa e alta nesse mesmo talhão. Então, isso é muito interessante, porque ele pôde visualizar ali a diferença. Sim, e a parte interessante da história né, ele teve uma baixa de stand, né, então ele tinha como alvo ficar com 12 plantas, acabou ficando com 7, algo disso, então ele teve uma quebra de produtividade muito puxada por essa baixa população de plantas, né, quando ele foi colheu separado, ele viu que aquela gleba dentro do talhão plantada com TSI produziu muito mais. Moral da história, ano seguinte, 100% TSI, nunca mais tratou semente na fazenda dele, isso já tem uns 5 anos. Para a gente ter uma boa semente, né, a questão dessa qualidade da semente, ela está atrelada muito a um controle de qualidade altamente tecnológico. E é claro que atrás disso tem toda uma qualificação, cumprindo as exigências do Ministério da Agricultura, da ISO de qualidade certificada. Conta um pouco para mim como que é o dia a dia desse laboratório, como que a equipe trabalha para trazer alta segurança e qualidade tecnológica para essas sementes. Sim, Ângela, a gente compara muito o laboratório de sementes com segurança do trabalho. Segurança do trabalho não tem meio termo, ou é ou não é. Sim. Né? Semente de soja dentro das Sementes Goiás é a mesma coisa, não existe aquele mais ou menos. Ou a semente é top ou ela é grão. Entendeu? Então, a gente entrega para o agricultor muita confiança, muita segurança. Como isso, né? A gente tem, hoje, dentro do Laboratório das Sementes Goiás, certificação ISO, né? Que, né, como qualquer ISO, ela traz uma padronização de processo que traz uma segurança muito grande para nós, né, como sementeiro, e para o nosso cliente maior ainda, né? Então, assim, que um teste que é conduzido por um analista das Sementes Goiás é totalmente semelhante ao teste feito por outro analista das Sementes Goiás, né? O resultado desse teste. Então, a equipe é muito qualificada, existe padronização de equipamentos, calibragem, né? E tudo isso passa por auditorias tanto interna quanto externa, tá? Então, hoje a gente tem mais de 20 analistas de semente dentro das Sementes Goiás, é um time muito grande, né? E para recertificar, entre aspas, né, todo o processo, todo o controle de qualidade que é feito, né, por essas análises, a gente conta também, Angela, com inteligência artificial. Então, existe máquina hoje que faz uma leitura padronizada e avalia a qualidade de semente através dessa leitura. E aí é confrontado o resultado das análises, que são muitas, tá, com esse resultado da máquina para chegar numa decisão. Então, traz uma segurança muito grande para que aquela semente que seja entregue ali no caminhão que chega na fazenda do agricultor, ela tem vigor e germinação, além de todas as outras qualidades aí que eu comentei. Tá bom? Então, o time é muito qualificado, Ângela, para que a gente tenha muita confiança mesmo no processo aí, ao longo de todo o tempo, né? Então, todo o controle de qualidade, ele inicia, Ângela, desde o campo de produção, né? Como eu falei, né? Um dia antes de colher, a gente já leva a amostra para o laboratório que aprova ou não aquele campo, né? E depois é aprovada a carga também. Então, tem uma duplicidade aí, realmente para trazer segurança e conforto para nós e para o cliente. Depois, em todas as etapas, etapa de beneficiamento, secagem, armazenamento, expedição, são feitas análises para avaliar, monitorar a evolução dessa qualidade, porque a semente está um ser vivo, ela está respirando, né? Então, às vezes, um lote ou outro pode ter uma discrepância de qualidade, o controle de qualidade tem que pegar isso na hora certa
né, para evitar que seja entregue uma coisa que não seja o que eu chamei de top, tá? Então, para você ter uma ideia, Ângela, a gente, para fazer 1,5 milhão de sacos aí, né, que é o projeto para o ano que vem, até mais que isso, vamos ter facilmente aí em torno de 3 mil lotes de sementes, né? Em cada lote são feitas no mínimo 23 a 25 análises. Então, dá um número bem expressivo aí, né? Eu estou falando de quase 90, 100 mil amostras aí, que são análises que são feitas durante um ano. Ô, Guilherme, uma curiosidade. Quando o produtor rural, ele compra das Sementes Goiás a semente para plantar, e ele vai fazer um trabalho de excelência no campo. Essa equipe toda que você falou para mim, de engenheiros capacitados, tecnificados que vocês têm aí nas Sementeiras Goiás, eles também vão a campo, eles fazem um trabalho também como se fosse um trabalho educativo com o produtor rural, para tirar dúvidas e também auxiliar em alguma sugestão na hora de manusear essa semente? Toda a semente produzida pela Sementes Goiás, Ângela, ela é vendida, comercializada pelos consultores técnicos de vendas da Nutri, tá? E essa equipe comercial, ela faz tudo isso que você falou, né? Então, desde o planejamento, a variedade certa no lugar certo, com a população certa, plantada de forma adequada, né? O que a gente chama de plantabilidade, distância de uma semente para outra, espaçamento entre linhas, né? Durante a condução da lavoura, essa equipe também faz as visitas para recomendar os produtos, né? Os produtos de crop, né? A gente chama os defensivos, inseticidas, fungicidas, seja químico, seja biológico, né? Todo o aparato nutricional, né? E antes disso, dando 2 passinhos para trás, toda a questão de fertilidade também, né? Então, esse pessoal, eles representam, né? Eles estão apresentando para o agricultor a plataforma de soluções da Nutri, né? Uma das plataformas é semente soja, que vem da Sementes Goiás, como a gente está falando aqui no podcast. Mas também tem a plataforma de fertilizante, a plataforma de defensivos, né? Seja químicos, sejam biológicos, e a plataforma de nutricionais através da marca Logla, que é outra marca da Nutri aí, ligada a produtos nutricionais. Essa quantidade de sementes, quando o produtor ele compra, são por tonelada, é por saco? Como ela é vendida? Hoje, a gente comercializa, Ângela, para trazer mais conveniência ainda para o agricultor, as sementes contadas, semelhante ao que é em milho há muitos anos, né? Então, a gente sabe que uma sacaria de milho tem 60 mil sementes, de forma geral. Tem algumas exceções, mas, de forma geral, 60 mil sementes dentro de uma sacaria de milho. A soja ela é comercializada de 2 formas dentro das Sementes Goiás. Em big bag, né, o sacolão que a gente chama no campo, contendo 5 milhões de sementes, ou uma sacaria contendo 200 mil sementes, né? Então, isso, por que eu falo para trazer conveniência? Fica muito mais fácil do agricultor fazer as contas ali, calcular o que um bag ou uma sacaria são suficientes para plantar, né? Quando era o modelo de quilos, toneladas, ele tinha que fazer conta, saber o PMS. A gente sabe que o PMS varia muito de acordo com a peneira. Então, esse modelo de 5 milhões é um modelo muito mais prático aí para o agricultor, né? E traz um conforto muito grande. Tem sobrado ou faltado muito menos sementes do que acontecia no passado, né? No passado, às vezes, o agricultor estava plantando ali um talhão grande, finalizava a semente, não finalizava o talhão, aí tinha aquela correria, né? Esse modelo aí trouxe uma vantagem muito grande nesse sentido, tá, Ângela? Muito bacana. Olha, Guilherme, a gente está chegando aqui no final desse podcast, mas eu gostaria de fazer um comentário, porque é tão importante, né, a gente conhecer o processo todo de como a semente, né, se origina a semente, como isso chega no campo, porque a gente vê hoje notícias na mídia de altas produtividades em soja, de vários produtores de norte a sul do país conseguindo altas produtividades, exportando essa soja para fora do país, e a gente vê cada vez mais essa qualidade crescendo no campo, mas esse crescimento também se dá muito aí é o que você contou para a gente agora, né? A criação dessa semente, a tecnologia que é envolvida dela, junto, é claro, com um trabalho de excelência no campo, na produção dessa semente,
com sustentabilidade e inteligência artificial, porque hoje em dia, né, a gente está colocando aí, como se fala, o IoT a favor, né, da gente, da tecnologia para o produtor rural. Então, eu fico muito feliz em saber que vocês aí das Sementeiras Goiás têm esse cuidado de excelência, essa segurança com a criação dessas sementes, com a produção disso no campo e, é claro, essa qualidade certificada que chega para o produtor rural e, é claro, de uma forma geral, né, para todos aí consumidores do Brasil. Muito obrigada. Imagina, Ângela. Mais uma vez te agradecer, tá, pela oportunidade de estar falando aqui, uma satisfação muito grande, e gostaria de reforçar o seguinte ponto, tá? Nós temos hoje, nós como agricultores, tá, eu digo, que valorizar muito o trabalho das empresas de melhoramento genético, né? Acho que talvez dos segmentos dentro da sojicultura, o que mais evoluiu ou um dos que mais evoluíram foi o segmento de melhoramento genético, tanto de germoplasma quanto de biotecnologia. Tanto que hoje é muito comum a gente ver em concursos de produtividade soja alcançando 140, 150 sacos por hectare. Exato. Né, que são produtividades impensáveis há 20 anos atrás. Tá? Então, o melhoramento genético possibilitou muito isso. Aliado às sementeiras, né, que tem como as Sementes Goiás bons parceiros de genética, né, a gente conta hoje com os melhores parceiros de genética do mercado, associado também aos parceiros de biotecnologia, que vão trazer proteção contra lagartas, proteção extras aí para a cultura, e a qualidade fisiológica. Então, melhoramento genético oferta o portfólio, a Sementes Goiás traz isso para dentro de casa, através de seleção da pesquisa interna, e o time de produção faz o dever de casa com relação à qualidade. Não adianta eu ter a melhor variedade e essa variedade não germinar ou não expressar vigor. Vai ter um stand ruim, não vai começar certo. E começar errado num ano desse, né, ou nesses últimos anos, com custos tão elevados, a chance de insucesso é muito maior, né? Sim. Então, vamos falar de sucesso, vamos começar certo, vamos escolher uma boa variedade, posicionar ela bem, comprar ela tratada industrialmente para trazer todas aquelas segurança, aqueles confortos que eu trouxe, né? E buscar, através do time de consultores técnicos de vendas da Nutrien, as melhores soluções em fertilidade, em fertilizantes, em defensivos, sejam químicos, sejam biológicos, e também em produtos nutricionais, né? Para trazer o que a gente mais busca, né? Que são boas produtividades, renda para nós, como agricultores, renda para a nossa região. Tá bom? Muito obrigado, prazer falar com vocês e contem comigo aí sempre. Eu que agradeço, viu, Guilherme? E para o produtor rural que está nos ouvindo agora, como que ele faz para acessar esse portfólio aí de vocês, de biotecnologia, de sementes? Como que ele faz para conhecer mais a respeito das Sementeiras Goiás? Bom, a forma mais prática é através dos nossos consultores técnicos de vendas. Então, nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Tocantins, a Nutrien hoje tem centros de experiência ou lojas, né? Nessas lojas, a gente tem nossos consultores técnicos de vendas que podem dar todo o suporte de informações para o agricultor, né? Então, busquem na internet, né, a loja mais próxima de vocês, através do site da Nutrien Soluções Agrícolas ou através do site da Sementes Goiás. Vocês serão direcionados aí para o consultor de vendas mais próximo de vocês. Olha, eu espero que esse bate-papo que a gente teve aqui hoje tenha auxiliado o produtor rural brasileiro no planejamento dele. Todos nós aqui desejamos que nesta safra, é claro, o produtor rural alcance aí altos patamares produtivos com as Sementes Goiás. E eu fico muito agradecida pelo seu tempo aqui no podcast Agrotalk, trazendo para nós um pouco de conhecimento a respeito aí da produção de sementes. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Até a próxima. Até.